Olá pessoal, meu nome é Carol Caetano e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória no mestrado em bioinformática. Primeiro eu vou falar rapidamente o que é a bioinformática, né? A gente viu que com o sequenciamento de DNA e com a modernidade desses métodos de sequenciamento, houve-se a geração de grandes números de dados a partir desse sequenciamento de DNA. Hoje a gente já tem a transcriptômica, né, que vem do sequenciamento de RNA, proteômica e diversas ômicas presentes na ciência. Então precisou criar-se um método de analisar todos esses dados provenientes de sequenciamentos genéticos. Então, a bioinformática veio para resolver esse problema, veio para analisar, filtrar e tornar esses dados possíveis para o estudo agora na genética, nas ômicas em geral. Como que eu entrei no curso de bioinformática? Como eu resolvi fazer o mestrado? Bom, quando eu falei um pouco sobre a minha trajetória no curso de biomedicina, que eu vou deixar linkadinho aqui em cima, nesse vídeo anterior, eu falo que eu fiz um estágio no laboratório central aqui de Minas Gerais. E nesse laboratório haviam vários profissionais, mestres ou doutores, e lá eu vi o quanto o mestrado era importante para o pensamento crítico, era importante para o profissional. Então, naquele momento, eu decidi que meu pós-faculdade eu iria fazer um mestrado. Falando um pouquinho do processo seletivo. Como é o processo? Bom, eu realizei esse mestrado em bioinformática na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus aqui de Belo Horizonte, o UFMG, e lá o processo seletivo ele é realizado em 4 etapas. Lembrando que eu fiz esse processo em 2016, pode ser que algo tenha mudado, mas quando eu fiz o processo ele era em 4 etapas. Uma das etapas consiste em prova teórica. Essa prova, ela contempla todo o material, todos os assuntos que são indicados no edital. Então é importante você baixar o edital que fica disponível no site dessa pós-graduação, que você tem interesse em cursar o mestrado, e lá vai ter indicado todos os materiais que você precisa estudar. Outra etapa do processo consiste em prova de inglês. A prova de inglês, ela vai ser basicamente a leitura de um texto e perguntas referentes a esse texto. Por que essa prova? Porque, gente, no mestrado ou no doutorado, no meio acadêmico em si, há diversas leituras de artigos em inglês. O inglês é a língua oficial da ciência, então vai ser exigido que você tenha o mínimo de entendimento dessas leituras, porque elas são importantes no desenvolvimento do seu trabalho também. A outra etapa, que seria a terceira, consiste em análise de currículo. E aí vocês me perguntam, como será feita uma análise de currículo se eu acabei de sair da faculdade e eu não tenho experiência? A análise de currículo, ela vai consistir em cursos que foram feitos na faculdade, o seu histórico escolar, estágios, a experiência que você tem com relação a esses estágios mesmo. Então, uma outra dica que eu dou é que no edital da pós-graduação vai ter escrito o que será avaliado no currículo e quantos pontos serão dados a cada item. A última etapa do processo seletivo para o mestrado em bioinformática foi feita com uma entrevista. E aí há uma banca de professores que vão te perguntar se você tem alguma experiência prévia naquele campo, se você já tem orientador. São perguntas básicas e simples, e é um processo, essa entrevista em si é mais leve, bem mais tranquilo. Então é importante haver grande preparação para a prova teórica, que é uma das etapas, porque na prova teórica há um volume muito grande de matéria para estudar e essa prova vai demandar muito do estudante. A segunda prova que demanda é a prova de inglês, mas se você já tem um conhecimento prévio de inglês, é tranquilo. Se você não tem um conhecimento prévio, eu sugiro que você faça leituras diárias
de artigos em inglês, de notícias científicas em inglês. Na época, para me preparar, eu lia muito artigos da Nature, eu lia mais voltado para notícias científicas, reportagens científicas. E foi muito produtivo, porque me ajudou bastante na preparação. O currículo você vai fazendo ao longo do seu curso da universidade, da sua graduação. E é aquilo, sempre aproveitando as palestras que foram oferecidas durante a faculdade, aproveitando estágios que foram oferecidos. Já entrando para o mestrado de bioinformática, é necessário que se façam várias disciplinas, algumas obrigatórias, outras não. Na bioinformática, você vai ter disciplinas em biológicas e disciplinas exatas. Eu, que sou uma pessoa praticamente total biológicas, tive algumas dificuldades em exatas. Por exemplo, nós tivemos disciplinas de estatística, tivemos disciplinas de programação. Estatística foi bem complicado também, mas uma ótima professora. A união do pessoal da pós-graduação também é bem legal. Muita gente que estuda com você naquela disciplina também pode te ajudar. E as disciplinas de programação também foram um desafio, porque eu nunca tinha tido contato com programação na vida. Claro, depois que nós aprendemos, é tão gratificante, porque você vê que é capaz de abranger outras áreas dentro do seu conhecimento. E assim, os meninos também que me deram aula de programação eram todos homens, viu, gente? A gente precisa de mais meninas na programação. Foram sensacionais e tiveram muita paciência comigo, e foi algo de extremo crescimento. Além dessas disciplinas de exatas, houveram disciplinas em biológicas, as quais eu tive menos dificuldade. São disciplinas que envolvem as ômicas em si, os sequenciamentos em si, e vai envolver também micro-organismos e a genética em si. Então foram disciplinas que eu tive menos dificuldade. Depois que se faz as disciplinas, ou até concomitante essas disciplinas, é importante que você tenha um orientador. Esse orientador, você pode entrar em contato com ele antes de fazer a seleção do mestrado ou depois. É legal que você faça contato com o orientador antes, porque aí você já fica mais segura ao entrar nesse mundo do mestrado, você fica mais seguro e já vai ter um orientador. Se não, você pode também entrar em contato com o orientador pós a seleção. O orientador normalmente será um professor da universidade que terá o credenciamento no programa de pós-graduação. Então, se você está interessado no mestrado X, com certeza no site desse mestrado X vão ter listados todos os professores que podem orientar nesse mestrado, e lá também vai ter o currículo desse professor, que vai te informar a linha de pesquisa que esse professor trabalha. Então, se hoje eu quero entrar no mestrado e trabalhar com mosquito da dengue, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um mestrado em que haja um professor que tenha essa linha de pesquisa. Isso é muito importante, porque a partir daí você já define em qual linha será a sua pesquisa lá no mestrado. Um ponto importante a se falar aqui também foram os meus crescimentos durante o mestrado. O primeiro que eu posso citar é a desenvoltura na escrita. Durante a faculdade a gente tinha diversos trabalhos e no mestrado eu pude aperfeiçoar essa escrita. E é muito legal porque o seu orientador ou os seus colegas em que fazem parte do mesmo orientador, seus colegas ali no mestrado, eles vão contribuir muito para a sua pesquisa e para a sua escrita. É importante que todo trabalho, tudo que você fizer, você submeta a críticas. E é isso que vai te ajudar a crescer e desenvolver a sua escrita. Outro ponto que eu posso listar aqui é o pensamento crítico. A gente tem o professor Mário Sérgio Cortella,
que fala muito que a gente precisa andar com um carimbo escrito será, e toda frase, toda afirmação que você lê, você carimba. Será? Isso é muito legal, porque eu pude desenvolver esse pensamento crítico durante o mestrado. É procurar o porquê do porquê. Se o livro está me dizendo que maçã é vermelha, por que ela é vermelha? Acontece alguma coisa que faz ela ficar vermelha. Então, foi um amadurecimento do meu pensamento crítico e isso é muito positivo também. Outro ponto de conhecimento que eu posso listar aqui foi a velocidade de aprendizado. Quando eu estava na universidade, ainda cursando a graduação, eu percebia que para apresentar um trabalho eu precisava treinar 1, 2, 3 vezes, me sentia insegura com relação a isso. No mestrado eu percebi que eu fui ficando mais segura, eu fui aprendendo mais rápido, eu não precisava treinar várias vezes para uma apresentação. Eu percebi que a minha capacidade de absorção de informação era muito maior do que antes. Por quê? O cérebro vai sendo treinado, você vai lendo todo dia, você vai desenvolvendo todo dia as suas capacidades de leitura, escrita e crítica. Então eu percebi que a minha velocidade de absorção ela aumentou muito durante o mestrado. E aí em 2018 eu terminei as disciplinas e consequentemente eu terminei também a minha dissertação e fiz a defesa. Eu trabalhei com genômica de bactérias e fiz sequenciamento de vários genomas, comparei esses genomas montados e eu escrevi minha dissertação baseado na comparação desses genomas. Defendi o meu mestrado e ali eu já estava com o sentimento de que eu não queria continuar no meio acadêmico. E aí eu falo um pouquinho o porquê dessa minha decisão. Primeiro eu estava me sentindo esgotada, estava me sentindo muito cansada e eu percebi que era uma hora de pausa, meu corpo pedia essa pausa. Em segundo lugar, há uma grande desvalorização nesse meio acadêmico. A gente vê bolsas que não são reajustadas há anos. Normalmente, um mestrado e um doutorado, eles vão exigir uma dedicação exclusiva. Então é muito difícil alguém que consiga trabalhar e realizar um mestrado ou um doutorado, a não ser que não seja dedicação exclusiva, mas normalmente é. Então, há bolsas que não são reajustadas há anos. As vagas de emprego CLT, normalmente elas não pedem, não exigem que o funcionário tenha essa graduação acadêmica. Vagas de universidades públicas abrem poucas vagas e normalmente são vagas com muitos candidatos, que aumenta muito a concorrência. Então eu percebi que se eu quisesse continuar no meio acadêmico para me tornar professora, eu precisaria de um longo caminho de dedicação. E naquele momento eu percebi que eu precisava de uma pausa, não era aquilo que eu queria naquele momento. Então, hoje eu sou CLT, eu preferi dar uma pausa no meio acadêmico. Foi um crescimento gigantesco, foi excelente. Hoje, assim, eu percebo o quanto a nossa ciência poderia contribuir mais para o Brasil caso nós tivéssemos mais investimentos. É algo, assim, muito que me entristece muito porque faltam equipamentos. Muita gente que tem bolsa recebem bolsas atrasadas, muitos não têm bolsa. Eu fui uma que fiz uma parte do meu mestrado não recebendo por isso, e é muito difícil você ter uma dedicação exclusiva para algo sem receber. Então, para ter uma noção da desvalorização. Então, eu acredito que nós podemos ter novos tempos com relação à ciência no Brasil. Eu acredito, espero muito, porque sem ciência não há desenvolvimento, né, gente? Aqui vai o meu grande abraço para todos os cientistas brasileiros que estão ali no dia a dia, mesmo com bolsa atrasada, falta de equipamento, estão ali lutando e fazendo descobertas importantes para o nosso país. Um abraço aos cientistas e um abraço a você que ficou até aqui assistindo o vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like.
Grande abraço!